Ok, então meus irmãos, bom dia a todos, graça e paz. Hoje é dia do Senhor, não deixa de ser dia do Senhor, porque estamos vivendo uma quarentena que nos é imposta, infelizmente devido às circunstâncias, mas é uma quarentena que nos é necessária. A Bíblia nos chama a ter prudência, né, em todos os momentos da vida, e nesse não poderia ser diferente. Precisamos ser e continuar sendo prudentes, e em momentos assim, mais prudentes. Esse foi o motivo pelo qual as atividades em nossa igreja tiveram que ser suspensas, né? Como foi posto no comunicado, foi a melhor maneira que nós encontramos de continuar cuidando de você, da sua família, dos seus e também, obviamente, dos meus. Então eu quero convidar você aqui mesmo distante, aí onde você está, separados geograficamente, mas unidos virtualmente e, com certeza, ainda mais unidos em Cristo, e a gente possa nesse momento estar orando ao Senhor, né? Orar a Ele, pedir a Ele que nos ajude, principalmente, mais do que nunca, é necessário a gente se unir em oração. Como já foi dito por muitas pessoas e compartilhado, as mãos não podem se tocar, abraços não podem ser dados, mas os nossos joelhos ainda podem e devem ser dobrados ao Senhor de toda a terra. Então quero convidar você aqui mesmo distante, como estamos, que a gente possa orar ao Senhor nesse momento, você aí e eu aqui, unir nossa fé em oração, pedindo a Deus que nos ajude e nos abençoe mais uma vez. Ore comigo ao Senhor. Pai dos céus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque sabemos que nada, Senhor, acontece por acaso. Tudo continua e permanece sob o Teu controle. Tu conduzes a história, Senhor, para onde ela tem que ir. E ela é conduzida pelas Tuas potentes mãos. As mãos que regem o universo não se descuidam, Senhor, nem por um instante sequer. Por isso, nós podemos ter a confiança e a certeza de que nossas vidas, Senhor, repousam tranquilas, seguras, firmes e guardadas em Tuas poderosas mãos. Te pedimos em favor de todo o Teu povo espalhado por toda a face da terra. Te pedimos em favor de todos aqueles, Senhor, que têm sido assolados por essa pandemia tão terrível. Tenha compaixão, Senhor, daqueles que perderam seus entes queridos. Que Teu Espírito Santo possa confortar e consolar seus corações. E, Pai, ajuda, capacita aos homens, dando-lhes entendimento e sabedoria, para que o mais breve possível, Senhor, consigam de alguma forma encontrar uma solução para isso. Porque cremos que o Senhor também criou a ciência. Ela não se contrapõe à fé. Pelo contrário, nossa fé não é uma fé irracional, é uma fé racional, Senhor. Porque fé sem razão não é fé, é fideísmo. Por isso nós cremos no Deus que criou todas as coisas e que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. Ajuda-nos, Pai, a permanecermos firmes em Ti. No nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Quero convidar você aqui, por favor, como de costume, abra sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo de número 46. Livro de Salmos, nós vamos ler o Salmo de número 46. Como é só uma devocional, não é um culto, né? Então não vai demorar tanto. É algo rápido, é algo curto, mas que com certeza faz diferença para o meu e para o seu coração em momentos de agonia, de angústia, incertezas pelos quais nós hoje, nos dias de hoje, nós passamos e enfrentamos. Então quero convidar você aqui, por favor, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 46, para que possamos lê-lo juntos. E, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta, para que nesses rápidos minutos que nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor, nós possamos ir acompanhando a leitura de uma maneira bem responsiva, para a glória do nosso Deus. Salmo de número 46, vamos lê-lo todo. Nos diz o seguinte a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem os terremotos e os montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santuário do lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade.
e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão e os seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja, a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, ou entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte no meio a lança. E destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Esse é um salmo belíssimo e que tem inspirado ao longo da história muitos homens de Deus, como o próprio Martinho Lutero, quando compôs o hino Castelo Forte, que talvez seja do seu conhecimento. E esse salmo, ele é um salmo mais que oportuno, assim como toda a palavra do Senhor é oportuna para todas as horas de nossa vida e principalmente para esses momentos de tribulação que o salmista descreve. Esse salmo provavelmente foi um salmo escrito pelo rei Ezequias. Não há um consenso sobre isso, mas é provável que ele tenha escrito esse salmo de número 46, e não só ele, mas também o salmo de número 47 e o salmo de número 48. E não há também um consenso, mas os historiadores e boa parte dos teólogos vão dizer que esse salmo foi escrito depois de um grande livramento do Senhor. Depois que o Senhor, de maneira poderosa, com um braço forte, livrou o seu povo de uma grande calamidade, de uma grande tribulação. E a maioria dos teólogos vai dizer que foi justamente quando o exército assírio iria invadir Jerusalém. Mandou mensageiros avisarem que a cidade de Jerusalém estaria sendo invadida, sitiada e tomada por ele. A nação assíria, ou o exército assírio, cujo rei era Senaqueribe, era um dos povos mais cruéis de então. E ter o anúncio, o prenúncio da sua vinda, era sinal de destruição certa, porque eles eram conhecidos como gafanhotos. Por onde passavam, devastavam tudo e absolutamente tudo. E nesse momento o rei ora ao Senhor, nesse momento de calamidade, nesse momento de desespero e de angústia no coração do povo, o rei ora ao Senhor. E o Senhor responde à oração do povo e diz que vai livrar o seu povo. Como de fato, ao longo de toda a história de Israel, Deus tem livrado o seu povo. E o salmista começa esse salmo e termina dizendo que Deus é o nosso refúgio. Nessa versão que eu usei, a NVT, diz que Deus está entre nós. E hoje nós sabemos que Deus não está só entre nós, mas que Deus está em nós. Nós temos essa certeza que o Senhor habita em nós, somos sua morada. E pelo fato de sermos habitados pelo Senhor, não temeremos. Não iremos desvanecer. Não iremos desmaiar de medo ou de pavor, como muitos estão desmaiando, como é descrito lá em Lucas no capítulo 21. Nós temos a certeza de que o Senhor tem estado conosco. Ele é o nosso refúgio. Refúgio é um lugar para onde você corre quando a coisa fica feia. É um abrigo seguro, é um lugar de proteção, onde você com certeza, e eu também, todos aqueles que no Senhor buscarem refúgio, estarão guardados e protegidos por Ele. Então esse salmo, ele nos mostra pelo menos 3 coisas que eu iria pensar rapidamente com você. Primeira delas, Deus é a nossa fortaleza. Então Deus é aquele que está. Deus está conosco. Deus é. Ele foi, Ele tem sido e Ele continuará sendo a minha fortaleza. E a sua fortaleza em todo e qualquer momento, principalmente nos momentos de angústia, principalmente nos momentos que a nossa alma quer ficar desesperada. Ele é a nossa rocha de refúgio. É para Ele que eu tenho que correr, é para Ele que você tem que correr. Não é para os homens, não são para as pessoas que corremos ou para as coisas. Nós precisamos correr para Deus e confiar somente em Deus. Ele é o nosso baluarte. O nosso baluarte é o Senhor. A nossa torre forte é o Senhor. Quando o inimigo vier, eu serei o vosso abrigo, diz o Senhor. Estamos lutando contra um inimigo invisível. Para alguns de nós, indefensável. Mas aquilo que é indefensável para mim, aquilo que é indefensável para você, não é indefensável para o Senhor. Minha vida, sua vida, a vida de todo aquele que confia no Senhor, continua sendo guardado e continua sendo protegido.
por aquele que rege todo o universo. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você e com certeza vai continuar cuidando de nós. E Deus não nos livra para nos mimar, Deus nos livra para nos proteger, Deus nos livra também para tornar o nosso amadurecimento espiritual maior e, de certa forma, até mais rápido. E Ele nos protege para depois nos colocar de volta para a vida, para que com aquilo que nós aprendemos durante crises e mais crises, pandemias, ou seja lá o que estiver por vir, esse não é o último vírus que a humanidade vai enfrentar. Talvez essa não seja a última pandemia que nós iremos enfrentar. Mas temos a certeza de que, venha o que vier, o Deus de Jacó está entre nós. O Deus de Jacó é o meu, Ele é o seu refúgio. E é interessante que essa palavra tribulação no hebraico, ela se refere a lugares apertados. Literalmente, uma situação em que você está encurralado, incapaz de mudar aquela situação. Então perceba que a palavra de Deus, mesmo para momentos assim, que a nossa alma se sente encurralada, que o nosso coração fica pequenado, ainda assim, Deus está conosco. A palavra do Senhor para mim e para você, nesse salmo, e ao longo de toda a Escritura, é: não tenha medo, não se atemorize. O Deus de Jacó está conosco. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é mais poderoso do que qualquer exército. A sua mão forte, o seu braço poderoso, é movido em favor de todos aqueles que nele esperam. Então, nos versos de 1 a 3, nós podemos ver essa declaração do salmista: Deus é comigo, é contigo, independentemente de toda e qualquer circunstância que possa acontecer na minha vida ou na sua vida. Versos de 4 a 7, o salmista vai mostrar que Deus está no meio. Deus não é um Deus ausente, Deus não é um Deus indiferente à minha dor, à sua dor, ao nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele está conosco. Assim como Ele foi com Israel durante esse período tão trevoso de invasão assíria, o Senhor continua no meio do seu povo. E Ele vai dizer que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Uma das estratégias dos exércitos invasores era cercar a cidade e cortar o seu suprimento de água. Cortando o suprimento de água, a derrota era iminente. Mas o rei Ezequias havia construído arquedutos que traziam água lá do Monte Gion, por canais subterrâneos, e desaguavam no canal de Siloé, que cortavam toda a cidade de Jerusalém. Siloé significa água tranquila. E a ideia do salmista é que, ainda que tudo lá fora esteja de maneira turbulenta, como um mar tempestuoso, ainda que o mundo esteja vivendo uma situação de tempestade, águas turbulentas, águas caudalosas, ele vai dizer: há um rio dentro de nós, perene, suave, que flui e que traz paz e calma para o nosso coração. E esse rio, que poeticamente o salmista fala aqui, hoje nós podemos ter como uma aplicação de que é o Senhor na minha vida e na sua vida, habitando em mim, habitando em você, e trazendo para o meu coração e para o seu coração, por meio dessa habitação, a paz que eu necessito e a paz que você necessita, a paz que tantos necessitam, mas que tão poucos encontram, porque essa paz só é possível de ser encontrada no Senhor. Na parte final desse verso, desse salmo, os versos de 8 a 11, o salmista escreve Deus como é Deus sendo aquele que faz. Então Deus é aquele que é, Deus é aquele que está e Deus é aquele que faz. Faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E no momento certo, Ele fará cessar todo tipo de sofrimento, todo tipo de angústia, e inclusive essa pandemia, no tempo determinado pelo Senhor, ela há de acabar. O salmista diz que Ele é aquele que faz cessar as guerras. E Ele convida o povo de Israel para que venham e vejam o que o Senhor fez. Porque há momentos em que eu não posso fazer nada. Há momentos nos quais você não pode fazer nada. Mas a impossibilidade minha em sua não é a impossibilidade divina. O que é impossível para o homem é possível para Deus. E durante esse contexto, o povo de Israel não podia fazer nada por aquele exército opressor. Seu poder bélico era muito pequeno, com certeza seriam dominados. Mas o Senhor diz:
Se aquiete. Pare, literalmente, pare de batalhar. Pare de ficar inquieto. Pare de ficar com a sua alma angustiada, desesperada. De ficar vendo noticiário atrás de noticiário. O Senhor dos Exércitos está conosco, está entre nós. É Ele quem faz cessar as guerras, é Ele quem mantém a minha vida, é Ele quem mantém a sua vida, é Ele quem sustenta as nossas vidas. E o salmista diz, venham ver o que o Senhor fez. E já na antemanhã, já nos primeiros raios de sol, o Senhor havia pelejado pela nação de Israel. E mais de 150 mil assírios haviam sido mortos pelo Senhor. Deus resolveu a situação que Israel não tinha condição de resolver. Deus é capaz de resolver as situações que eu não posso resolver. E as situações que você não pode resolver. Entreguemos ao Senhor nossas situações. Confiemos ao Senhor. Não se desespere. Mas em Deus, espere. Deus está dizendo para mim e para você, não tenha medo, não se atemorize. Se acalme. Confie em mim. No fim, tudo vai ficar bem. Confie no Senhor. Espere pelo Senhor. E ore como o rei Ezequias orou, Senhor, me livra da mão desse povo perverso. É momento de oração, mas é momento de confiar também no Senhor. Eu sempre costumo dizer na igreja que aquilo que nós cremos, na hora da angústia, na hora da agonia, na hora do desespero, é aquilo que nós fazemos. Então que você possa colocar em prática agora a sua fé. Mais do que nunca, é necessário hoje você colocar a sua fé. Não na medicina, não nas notícias, mas no único que pode mudar toda e qualquer situação. Seja ela pessoal, seja ela global, seja qual for a situação, nosso Deus tem o controle dela. Permanecerá e permanece até o dia da vinda gloriosa de Cristo Jesus e por toda a eternidade também o será. Então, quero convidar você a que confie naquele que é, naquele que está e naquele que faz tudo para o louvor da sua glória. O salmista diz, ainda que, e talvez exista um ainda que na sua vida, que esteja angustiando seu coração, tentando sufocar e estrangular a sua alma. Então, confie no Senhor. Ele é a presença mais presente na minha vida e na sua vida. Ele é o invisível mais aparente na minha vida e na sua vida. Não se atemorize, não se desespere, mas em Deus espere. O Deus de Jacó é uma referência ao pacto, à aliança que Deus tem com o seu povo. Esse Deus que tem pacto, que é fiel para cumprir sua palavra, está entre nós, está em mim, está em você, vive em você, vive em mim. E não só isso, mas peleja por mim e peleja por você. O Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Confie nisso. Creia nisso. Confie no Senhor. E com certeza, no momento certo, Ele agirá. E toda essa situação vai passar. E bendiremos, como de fato hoje já estamos bendizendo o nome do Senhor. Continue fazendo sua parte. Obedeça às recomendações dos órgãos de saúde. Continue fazendo a asepsia do seu corpo. Continue fazendo a limpeza da sua casa. Mas lembre de uma coisa. A maior de todas as limpezas o Senhor já fez em nossa vida. Eu e você fomos lavados, fomos purificados, não com álcool em gel, mas com o sangue, ou pelo sangue de Cristo Jesus. Isso, bactéria nenhuma, vírus nenhum é capaz de tirar de mim e é capaz de tirar de você. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família, que Deus nos guarde, nos proteja e continue nos abençoando sempre para o louvor, para a glória e honra do seu santo nome. Lembre-se, o Deus de Jacó está entre nós e está dentro de nós. Por isso, não tememos. Confie naquele que é, naquele que faz e naquele que age sempre para o louvor da sua glória. Deus te abençoe. Aproveite esse tempo com a tua família. No nome de Cristo Jesus. Amém.